Olá, tudo bem? Professor Alcides, e nós vamos falar aqui sobre campo elétrico. Nessa aula, campo elétrico, na seguinte, as linhas de força e a resolução de alguns exercícios para ajudá-los a entender melhor o assunto. Tudo bem, galera? Então vamos lá, só deixa eu tomar um golinho de café. Enquanto isso, segue comigo aí na telinha. Campo elétrico. O que vem a ser campo elétrico? Campo elétrico nada mais é que a região em torno de um corpo eletrizado. Na verdade, é um modelo matemático que a gente cria para a gente entender ou descrever as interações entre cargas elétricas, né? Para a gente entender como que esta carga da esquerda interage com a carga da direita. Tudo bem? Nós vimos que essa interação ela vai aparecer através da força elétrica que nós estudamos ali na lei de Coulomb. Bom, vetor campo elétrico. Campo elétrico é uma grandeza vetorial e nós vamos estudar então módulo, direção e sentido. E nós vamos analisar isso sempre de duas maneiras, tá? A primeira delas é quando nós conhecemos a carga criadora do campo, a carga elétrica que deu origem ao campo. Então, aqui eu tenho uma carga Qzão positiva, que deu origem a esse campo elétrico, né, que eu representei em volta dela. Um ponto P qualquer a uma certa distância D. O vetor campo elétrico nesse ponto P, a uma distância D, tem uma intensidade dada por esta expressão cá embaixo. Tá? Deixa eu pegar aqui uma canetinha para a gente. Tá? Deixa eu pegar uma canetinha azul. Ó, este daqui é a intensidade do vetor campo elétrico. Aqui é o módulo da carga geradora do campo. E D é a distância que vai da carga fixa, que deu origem ao campo, até o nosso ponto P. Tudo bem? Importante lembrar aqui, olha, que a intensidade do campo é diretamente proporcional ao valor da carga Qzão e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso vai fazer, por exemplo, que a gente gere um gráfico do campo em função da distância da seguinte forma. Tá? Olha que bonita a camisetinha, né? Amarela, com a fórmula do campo elétrico aí, né? Sugestão, gente. Olha, se eu tenho um ponto, né, a uma certa distância D da carga fixa, ela vai dar origem a um campo elétrico E. Se nós dobrarmos a distância, como ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, o campo vai diminuir 4 vezes. Se eu duplicar novamente a distância, agora 4D, de novo, como o campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância, e a distância aumentou 4 vezes, a intensidade do campo vai ficar 16 vezes menor. E isso nos fornece um gráfico com estas características. Tudo bem? Então, aqui eu tenho o módulo do campo elétrico, né? Produzido por uma carga Qzão fixa conhecida. Tudo bem? Não gostaram da camiseta amarela? Que tal uma preta? Ficou bonitinho, né? Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer a mesma análise, só que agora utilizando uma carga de prova. Eu tenho aqui uma região qualquer, né? Vou considerar dentro dessa região um ponto P e uma carga de prova positiva. Ao ser colocada neste ponto P, se ela ficar sob a ação de uma força elétrica, significa que ali existe um campo elétrico. E a intensidade deste campo elétrico vai ser dado pela relação entre a força e o módulo da carga de prova. Tudo bem? Escrevendo de uma outra forma, a intensidade do campo, força sobre carga de prova. Daqui eu posso chegar na unidade do campo elétrico com bastante facilidade. A força a gente mede em Newton. E a carga a gente mede em Coulomb. Tudo bem? Vai aparecer para vocês também a unidade volt por metro. Tá?
também pode aparecer para vocês. No momento oportuno, eu explico para vocês o volt por metro. Tudo bem? Bom, então esse é a forma, perdão, estes dois são os modos de achar o módulo do vetor campo elétrico, quando eu conheço a carga fixa ou através de uma carga de prova. Bom, e a direção? Quando eu tenho a carga criadora do campo, e vamos imaginar que ela seja positiva, ela vai gerar um campo elétrico em torno dela. Nós vamos considerar 3 pontos, tudo bem? A direção do vetor campo elétrico que essa carga positiva cria é a mesma do segmento de reta que une a carga aos pontos considerados. Tudo bem? Tá aí, esta seria a direção. Para nós aqui no ensino médio, né, estou representando aqui 3 direções inclinadas e está de bom tamanho. Professor, e se a carga, ao invés de positiva, fosse negativa? Não vai fazer diferença nenhuma, a direção vai continuar a mesma. A gente chama essa direção de direção radial. E como é que eu vou descobrir a direção quando eu tenho aqui a minha carga de prova? Então, vamos lá. De novo, aquela região, o ponto P, a nossa carga de prova, que ao ser colocada ali fica sob a ação de uma força elétrica F. Joia! A direção do vetor campo elétrico, neste caso, é exatamente a mesma da força elétrica. Tudo bem? Então, nesse caso, a direção do campo passa a ser a mesma da força elétrica que atua sobre a carga de prova. De novo, coloquei aí uma direção inclinada, tá? Lembra sempre que direção é uma linha, viu, gente? Ela pode ser horizontal, vertical, inclinada. Então, cá para nós, essas informações sobre a direção já ajuda pra caramba, beleza? Vamos mais um pouquinho. E o sentido? Bom, o sentido, de novo, nós vamos analisar quando a gente tem a nossa carga fixa conhecida, tá? Aqui está a nossa carga fixa conhecida Qzão. Os 3 pontos que nós analisamos na situação anterior, a direção, e aqui não interessa se ela é positiva ou negativa. Mas, se ela for positiva, ela vai gerar campo elétrico cujo sentido é de afastamento. A partir do ponto, o vetor campo elétrico aponta para longe da carga que deu origem a esse campo, né? Olha aqui o sentido, está apontando para longe da nossa carga que deu sentido. Bom, e se esta carga for negativa? Se ela for negativa, vai inverter o sentido do campo elétrico. Ao invés de ser de afastamento, agora ele é de aproximação. Tá ok? Bom, professor, e se eu tiver a carga de prova só? Como é que eu vou descobrir o sentido do campo? Assim, aqui é aquela região do espaço onde está o nosso ponto P, a nossa carga Qzão, que ao ser colocada lá, fica sob a ação de uma força F. Bom, e se a minha carga de prova fosse negativa? Se ela fosse negativa, é lógico, né? O sentido da força vai mudar. Se num determinado ponto uma carga positiva tem a força por um lado, uma carga negativa vai ter uma força em sentido oposto, tá? Concordam comigo? Carga de sinais contrários, elas vão ter comportamentos opostos. Bom, mas como é que eu vou analisar o sentido do campo? A direção nós já vimos, é a mesma da força. O sentido do campo a gente analisa vetorialmente falando. Observa essa expressão aqui. O vetor força elétrica é o escalar campo elétrico vezes... Opa, falei errado. O escalar carga elétrica vezes o vetor campo elétrico. Bom, se você tiver uma grandeza escalar multiplicando uma grandeza vetorial, só para lembrar nesse pedacinho aqui, eu tenho aqui um vetor unitário U. O vetor menos 2U vai ser um vetor que tem o dobro do tamanho do U
a mesma direção, só que sentido oposto. O vetor mais 2u vai ser um vetor que tem 2 vezes o tamanho do vetor u e o mesmo sentido. O que faz ter o mesmo sentido e ter sentidos opostos é o sinal desta grandeza escalar. Acontece que a nossa carga de prova, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Então, eu tenho que fazer a seguinte análise. Se a nossa carga de prova for positiva, significa que esses dois vetores têm o mesmo sentido. Se a nossa carga de prova for negativa, significa que esses dois vetores têm sentidos opostos. É assim que a gente vai estudar o sentido do campo elétrico quando eu conheço a carga de prova. Tudo bem? Pois bem, vamos dar uma relembrada então. Cargas fixas positivas vão gerar campo, cujo sentido dos vetores é de afastamento ou de aproximação? Isso, de afastamento. Se ela for negativa, ela vai dar origem a um campo cujo sentido, então, é de aproximação, né? Está aí a representação, tudo bem? Vamos brincar mais um pouquinho. Olha aqui, eu digo para você que eu tenho aqui um vetor campo elétrico com esta cara aqui. Este é um vetor campo elétrico, tudo bem? E eu quero saber de você, deixa eu mudar a cor da minha canetinha aqui. Eu quero saber de você quem deu origem a esse campo elétrico. Bom, se o sentido do campo elétrico é para a direita e para cima, ele pode ter sido originado por uma carga positiva fixa aqui embaixo, vetor de afastamento em relação a ela, ou uma carga negativa fixa aqui em cima, vetor de aproximação em relação a ela, ou as duas coisas, tá? Ou as duas coisas ao mesmo tempo, tudo bem? Agora, deixa eu dar uma apagadinha nessas carguinhas que estão aí, tá? Deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar essa, apagar aquela. Bom, voltemos aqui para a nossa canetinha, tá? Um pouquinho difícil de pegar essa caneta aqui. Ô, gente, tá aqui, peguei. Bom, se eu sei que esse é o sentido do campo e eu solto aqui dentro ou abandono uma carga Qzinho, não é a carga que deu origem ao campo, tá? Uma carga Qzinho negativa, a força que aparece sobre ela vai ter sentido contrário ao campo. Se ela for positiva, a força que aparece sobre ela tem o mesmo sentido do campo. Beleza? O que vai coincidir. Se quem deu origem ao campo foi esta carga positiva, cargas de sinais contrários, esta e esta, vão se atrair. Se quem deu origem ao campo foi a carga positiva, cargas de mesmo sinal vão se repelir. Beleza? Entenderam, moçada? Então, vamos lá. Para esta primeira aula, eu dou uma paradinha por aqui. Beleza? Não esquece, galera. Nós amamos vocês. Se cuidem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.